Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para a gravação de mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E, como você já sabe, estamos tratando aqui do programa Excel. E na aula de hoje nós vamos trabalhar as duas últimas guias que restam aqui, sem ser as guias avançadas aqui, ok? Então nós vamos trabalhar a guia Revisão e a guia Exibição rapidamente, porque elas são guias simples. Nas aulas anteriores... Na aula anterior, melhor dizendo, a gente viu a guia dados e na antes a guia fórmulas. Lembrando que as fórmulas vai ficar para a parte final. A gente só viu a estrutura aqui e como a gente usa algumas dessas fórmulas, a gente vai aprender mais para frente. Aqui a gente só viu a lógica de qual é o funcionamento e como a gente vai usar algumas fórmulas, a gente vai ver mais para frente, ok? Então, se você tem dúvida aí, dá uma olhadinha depois nos vídeos anteriores aqui que tem explicação sobre a grande maioria das ferramentas anteriores, certo? Então, vamos ao que viemos. Guia, ou seja, faixa de opções, revisão. Começamos aqui pela primeira opção, que é a opção verificar ortografia. A verificação da ortografia nada mais nada menos é do que, como o próprio nome diz, observar aí se existe algum erro dentro de algum texto, enfim, alguma palavra, alguma frase que você escreveu. Então, no momento que você concluiu a edição, vamos gerar algum erro aqui. Vou escrever a palavra também errado, totalmente errado. Certo? Escrevemos aqui errado. Observem que a palavra também está totalmente escrita errado. Então, vou clicar aqui em verificar a ortografia. Observem que ele já localizou um erro aqui e está sugerindo uma correção. Então, basta a gente clicar em alterar, a verificação está concluída, ok? Então, isso aqui é a verificação ortográfica. É procurar por erros de português dentro da tua planilha, ok? Pesquisar é para achar, enfim, alguma informação dentro da planilha. Não precisa, vamos dizer assim, grandes explicações, mas enfim, vou clicar aqui, quero fazer uma pesquisa. Aliás, um comando bastante pesado, por sinal. Então, olha só, nós podemos fazer uma pesquisa, enfim, para que nós possamos, ao invés de usar o navegador, usar essa pesquisa aqui. Ou seja, é um pouco fraco para mim, não vejo muita usabilidade, uma vez que você pode pegar e clicar em algum navegador da sua preferência e utilizá-lo para fazer a pesquisa, ok? Dicionário de sinônimos. Então, nós podemos pegar aqui, vamos escrever uma palavra aqui, por exemplo, oi. Vou clicar aqui e vamos achar aqui alguma coisa. Olá, por exemplo, ele sugeriu aqui. Ok? Então, é um dicionário de sinônimos. Encontra sinônimos, claro, dentro do possível para a palavra que você colocou. Então, tradução. Nós podemos aqui fazer uma tradução. O meu dicionário aqui está marcado para traduzir do português para o inglês. Então, observa aqui que está aqui a tradução. Se eu der o comando inserir, ele altera. Ok? Então, bastante legal isso, certo? Comentários, pessoal. Nada mais, nada menos são do que informações que a gente agrega aqui ao canto da célula. Então, por exemplo, aqui, observar esta parte. Sei lá, isso poderia ser alguma coisa importante de um relatório de uma empresa. Então, você clicou na célula, aparece, aliás, você posicionou o cursor do mouse sobre ela, aparece a observação. Ok? Bastante útil, então você pode utilizar para fazer observações de toda e qualquer sorte. Podemos editar o comentário da célula que tiver selecionado. Podemos também excluir, se assim desejarmos. Podemos migrar entre os comentários construídos. Podemos mostrar ou ocultar o comentário ou todos os comentários, ok? Então é bastante interessante. Pode ser bastante útil em uma planilha mais complexa. Que você poderia, por exemplo, inclusive botar alguma explicação
sobre o funcionamento da planilha, ok? Proteger planilha nada mais, nada menos é do que você bloquear a edição dessa planilha ativa, ou seja, no caso aqui estamos com a planilha 1 ativa, tá vendo aqui embaixo? Então, nós aqui podemos editar livremente as informações na planilha, inclusive apagar algumas. Observa aqui, cliquei aqui, posso apagá-las, certo? Então imaginemos que você não queira isso, imaginemos que você queira que essa informação fique constante, ou que nenhuma célula possa ser alterada na minha planilha, a menos que a pessoa saiba a senha. Pode ser bastante útil, ok? Então nós podemos vir aqui em proteger planilha. Se gostaríamos de que tenha uma senha, nós criamos uma senha aqui, lembrando, pessoal, que essa senha tem que ser memorizada, tem que ser lembrada, enfim, porque senão depois você não consegue mais alterar a planilha, ok? No momento que você der o ok, todas as células passam a estar bloqueadas. Observe, cliquei aqui, vou digitar alguma tecla, a célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegido e, portanto, é somente leitura. Bom, mas e se eu quiser alterar algumas células e algumas não? Ou seja, eu quero permitir que algumas células possam ser alteradas e outras não. É possível? Claro que é possível. Você, primeiro de tudo, obviamente, desprotege a planilha. Se tiver uma senha, você colocaria a senha. E depois você vai na opção formatar célula. Ó, vou clicar nessa célula aqui, a célula B4. E tem duas formas de ir na opção formatar célula. Na página inicial, basta você clicar aqui, por exemplo, em alguma dessas opções aqui. Então observe que eu cliquei nesse botão aqui, expansor, e vir aqui na opção proteção. Por padrão, todas as células do Excel, ou seja, todas mesmo, vêm bloqueadas. Então eu quero permitir alterar essa célula aqui, eu desmarco a opção bloqueada e dou um OK. Então no próximo momento que eu efetuar a proteção da planilha, essa célula que eu desmarquei a opção bloqueada, que vem por padrão em todas as células, eu vou poder mexer só nessa aqui. Olha que interessante, proteger, OK. Olha só, vou tentar editar alguma coisa aqui, não posso. Aqui também não posso. Agora, nessa célula aqui que eu efetuei a permissão, eu estou conseguindo editar livremente a informação. Bacana, né, pessoal? Então isso pode ser bastante útil, principalmente se for utilizado com uma senha. Mas, repito, cuidado com a senha que você for colocar e lembre-se dela. Se você colocar uma senha com palavras, as letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Se você colocar, por exemplo, uma palavra com letra maiúscula e tentar desbloquear com letra minúscula, você não vai conseguir. Proteção de pasta de trabalho é para proteger e bloquear a edição da planilha como um todo. Né? Então você tranca as estruturas, enfim, da pasta de trabalho como um todo. Compartilhar pasta de trabalho é quando você tem uma rede, tanto uma rede doméstica como uma rede corporativa. Imaginemos que você trabalhe aí numa empresa que tenha vários computadores conectados em um servidor, enfim, ou em uma rede mesmo. Então, arquivos que estão em vários computadores podem ser compartilhados e usados por todos os usuários, independentemente da máquina que ele esteja usando. Isso é uma rede, pessoal. Escolas de informática têm isso, enfim, montam os computadores conectados a um servidor e esse servidor geralmente, vamos dizer assim, é acessado por várias máquinas ao mesmo tempo e esses arquivos que estão nelas também. Então, imaginemos que você queira deixar uma planilha dessas em uma máquina ou servidor de uma rede. Então, se você clicar aqui, você habilita a edição, ou seja, o compartilhamento dessa pasta de trabalho para que mais usuários consigam alterá-la ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é bem bacana. Não vou trabalhar essas outras regiões, mas, por exemplo, controlar alterações, você habilita aqui para que se tenha um controle de quem mexeu na planilha por último. Ok? Não vou aprofundar mais isso é coisa para mais para frente, se for o caso. Ok? Então, guia revisão é isso. A guia exibição tem a ver com a visualização aqui da nossa planilha, enfim, da nossa pasta de trabalho na tela do nosso computador. Não necessariamente da forma como a gente vai imprimir ou visualizar esse documento quando a gente mandar para um papel.
Isso tem a ver com a visualização aqui em tela do nosso computador. Então aqui nós temos as formas de exibição. A normal é a padrão, é essa que nos mostra uma sequência contínua de colunas e uma numeração contínua de linhas. Nós podemos optar pela opção Layout da página, ou seja, nós conseguimos visualizar como fosse uma página. Então, assim, eu quando comecei a mexer no Excel, a gente não tinha essa possibilidade de fazer dessa forma aqui. Então, eu estou plenamente acostumado a visualizar a planilha continuamente aqui e a gente consegue produzir pastas de trabalho dessa forma. Mas, se você achar, enfim, daqui a pouco sai uma atualização, eu que sou meio um dinossauro aí do Excel, talvez ainda não me adaptei a esse novo jeito de usar. Mas é possível e pode ser bastante útil, pessoal. Eu sou acostumado a trabalhar na visualização contínua. Também podemos visualizar em quebra de página, ou seja, nós vemos aonde a nossa informação está escrita. O Excel mostra, se nós fôssemos imprimir, né, vamos dizer assim, aonde estaria as quebras, ou seja, aonde pularia de uma página para outra e aonde estaria a região de impressão. Essas mesmas ferramentas que vocês visualizam aqui em cima, nós temos aqui embaixo, ok? Tela inteira é a opção para que a gente possa visualizar em tamanho maior a nossa planilha, ok? Tendo visualizado, tendo feito o que você gostaria, pressionando a tecla ESC, volta ao normal. Tecla ESC do teu teclado, a tecla mais à esquerda em cima do teu teclado. Também podemos definir aqui a exibição, por exemplo, das linhas de grade da planilha. Desmarquei aqui a opção linhas de grade, sumiu as linhazinhas que separam as células. Marquei, voltaram a aparecer. Barra de fórmulas, também posso desmarcá-la, ou seja, não exibi-la. E também os títulos, ou seja, as letras de colunas e os números de linhas também não necessariamente podem ser exibidos. Zoom, pessoal. Zoom é o tamanho da visualização da informação que eu tenho aqui no meu monitor. Então eu posso, por exemplo, diminuir aqui para 25%, dei um OK. Olha como ficou pequenininho. Isso aqui é cada uma das páginas do meu Excel. Essa configuração de zoom a gente tem aqui embaixo também, ok? Então eu vou marcar aqui o meu zoom em 100%. Voltou a 100%. Observem que aqui também está em 100%. Outra coisa interessante, eu posso definir aqui, ó, fiz uma seleção e cliquei em zoom na seleção, ou seja, fiz um zoom ao tamanho maior possível na região selecionada, ok? Outra possibilidade que a gente tem no Excel, que é bastante interessante, porém pouco utilizado, é a replicação de janelas, ou seja, aqui nós estamos visualizando uma janela, correto? Com essa informação aqui. Então, imaginemos que nós tenhamos uma informação aqui na célula, como vocês estão visualizando, a informação está aqui nessa região da célula A1 até a célula E5, vamos dizer assim. Nós temos uma outra informação aqui na região da célula 101, A101, e temos uma outra informação aqui na região da célula U101. Então, olha só, se eu quero visualizar, olha só, eu tenho que vir aqui, tenho que descer, tenho que vir aqui e tenho que vir aqui à direita. Então, às vezes eu gostaria de visualizar tudo isso em uma tela única. Então eu posso criar novas janelas de visualização. Observe, cliquei aqui, eu tenho a pasta 1, visualização 1, pasta 2, visualização 2. Vou criar mais uma. Olha só. 1, 2 e 3. E agora observe aqui, vou organizar estas visualizações lado a lado. Ok. Olha só que legal, pessoal. Eu estou visualizando a mesma planilha, só que de formas diferentes. Então, olha só. Aqui eu tenho a informação que está na célula 1. Aqui eu quero visualizar a informação que está na célula 101. E aqui eu quero visualizar a informação que está na célula U101. Então, observem, estamos visualizando uma mesma planilha em regiões diferentes. Isso é muito legal, pode ser muito útil para planilhas grandes. Então, basta você, vamos dizer assim, dar uma usadinha básica nesses comandos aqui. Você já vai se acostumar e vai ver possibilidades bastante grandes para
esses recursos, ok? Terminou, pode fechar aqui e tudo volta ao normal, ok? Observe, continua a informação existindo aqui, a gente não perde nada, a gente apenas muda a visualização. Congelar painéis, pessoal, nada mais nada menos é do que trancar a exibição de uma linha ou coluna, ou linhas e colunas, a gente pode trabalhar em conjunto. Então, na prática, seria isso aqui. Observe, se eu quiser congelar a linha superior, eu estaria congelando a linha 1. Então, observe, eu estou rodando para as linhas abaixo, porém a linha 1 fica sempre sendo exibida. Então, isso é legal. Outra coisa, ó, posso descongelar, voltou ao normal. Posso congelar também a primeira coluna. Então, observe, estou indo à direita aqui, porém as colunas vão alterando, mas a coluna A fica sempre sendo exibida. Bacana, né? Então, descongelar. E por fim, observem aqui, vou clicar na célula I3. Observem aqui, eu tenho a opção congelar painéis. Então, eu congelo a partir da parte superior esquerda da célula selecionada. Então, ou seja, eu criei este painel aqui congelado. O painel de A1 até H2. Olha só, então eu vou para baixo, continuo exibindo as linhas 1 e 2, e aqui eu vou para a direita e continuo exibindo até a coluna H, ok? Então isso é bastante útil em planilhas, enfim, grandes, onde a gente tem que visualizar sempre um título para não nos perdermos, ok? Divisão, nós podemos aqui criar uma divisão no meio da coluna, enfim, para que a gente possa andar dentro dela. Eu não me habituei a usar essa divisão, então assim, pode ser útil, enfim, mas eu não uso ela. Salvar espaço é quando a gente quer salvar a organização estrutural, vamos dizer assim, da nossa área de trabalho, tá? Alternar entre janelas é quando a gente tem mais de uma pasta de trabalho aberta. Observa que aqui a gente só tem a pasta de trabalho 1. Vou pedir uma nova pasta de trabalho só para fins de exemplo. Então, temos aqui a pasta de trabalho 1 e 2, ok? Então, observem, quando eu venho aqui para alternar janelas, nós temos as pastas de trabalho abertas. Clicando, nós alternamos entre as mesmas. Macros, a gente vai ver mais para frente, são importantíssimas para desenvolver planilhas sofisticadas, porém, isso é uma nova aula, com novas ideias, e é quando a gente estiver já dominando a construção de fórmulas e tudo mais, a gente dá uma trabalhada nas macros, que elas vão te ajudar muito, ok? Guia desenvolvedor e de suplementos, você nem deve ter habilitado aí na tua máquina, a menos que você já tenha entrado nas configurações do Excel e habilitado as mesmas. Então a gente não vai falar disso agora, não é o momento. Mais para frente, quando entrarmos nas questões avançadas do Excel e de construção de macros, nós vamos falar principalmente sobre a guia desenvolvedor, ok? Então é isso, pessoal. Terminamos a parte explicativa das faixas de opção do Excel. Espero que eu tenha explicado tudo isso. E agora sim, a próxima aula é construção de fórmulas e entendimento do funcionamento prático aí das funções e fórmulas do Excel. Então, com certeza, uma das partes mais importantes que você tem para aprender aí do pacote Office são as próximas aulas que a gente tem. Você vai aprender a construir fórmulas e a automatizar tarefas através do uso dessas fórmulas, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tendo gostado ou não, eu espero que vocês curtam o vídeo. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, deem um joinha, enfim, se inscrevam no canal, é bastante importante. O canal Informática Sem Frescura agradece imensamente a tua paciência e a tua audiência. Um grande abraço e a gente volta dentro em breve. Tchau, pessoal!